Olá, InspiraCast, sejam muito bem-vindos. Que alegria estarmos aqui gravando o nosso primeiro episódio. É isso mesmo, pessoal. O InspiraCast veio para trazer pessoas normais como a gente para inspirar vocês e a nós também, trazendo histórias de vida, histórias de trabalho, histórias positivas, negativas, para trazer aquele conhecimento que a gente precisa. E esse projeto, o podcast InspiraCast, ele é justamente para isso, para trazer para nós eh, inovações, compromissos, né, e histórias de vidas reais, né? A dificuldade real, a dificuldade do dia a dia, isso traz para nós um conforto de que não tem um fim, também não é fácil, mas tem os seus momentos de glórias e eles também são muito bons. E, por falar em momentos de glórias, isso não seria possível sem os nossos patrocinadores. Eu quero aqui agradecer de coração as empresas que estão nesse primeiro episódio patrocinando ela e deixando esse momento, né, vivo e deixando ele para o próximo também, né. Então eu quero agradecer primeiramente a ABC da Construção. A ABC da Construção hoje é a maior especialista em acabamentos. Hoje conta com mais de 500 lojas no país e a ABC da Construção, ela tem as principais marcas do mercado, não só de acabamentos, como também de várias outras etapas da obra também. E a ABC da Construção, ela está na Rua Major Gotti 1401, em Patos de Minas, e ela é a nossa patrocinadora, juntamente também com a Inovare Construtora. A Inovare Construtora, ela veio para trazer para os seus clientes, com propósito, com inovação e também com muita tecnologia, a administração da obra, não da sua casa, não do seu prédio, não da sua fazenda, mas sim do seu sonho. A gente sabe que construção, ela é um sonho, ela é um sonho caro, e ela tem que ser direcionada e ela tem que ser atrativa de uma forma equilibrada. A gente não pode deixar as coisas ultrapassarem. E a Inovare, ela vem para isso, para trazer através de um aplicativo pelo telefone uma inovação a toda a sua obra. Então, você tem conta de banco, o seu sistema da sua empresa, você tem tudo hoje no telefone. Por que que você não pode ter a sua obra aqui? Com diário de obra, com um organograma, com um fluxograma, com também uma flexibilidade ali em relação a olhar os orçamentos, aprovar os orçamentos que você quer fechar, onde você quer fechar, e também um provisionamento ali do que você vai gastar mês a mês ali, para você saber o que vai estar saindo. E isso é muito importante para que você não tenha surpresas ali. O intuito da construtora inovar é justamente fazer você economizar na sua obra, tá bom? Quero deixar aqui também um abraço também para os nossos patrocinadores, a Supera Seguros. Pessoal, a gente entende que às vezes fazer um seguro ele é um gasto, ele é algo que vai trazer um gasto ali. Não, ele é um investimento. Então, um seguro ali, um plano de saúde, um seguro de um plano odontológico, um seguro ali também para a minha empresa, isso é importante para resguardar não só a minha família, mas também aos meus colaboradores. Então, a gente tem um prazer de estar com a Supera, justamente porque o intuito da Supera é esse, é fazer você enxergar como um investimento, porque realmente ele é um investimento, ele é algo necessário que nós não queremos usar, mas se precisar, ele é um conforto a mais ali para nós. E a Supera ela é especialista nesses planos, principalmente para você que é do agro, para você que quer conhecer um pouco mais da Supera, a gente vai deixar aqui no rodapé aqui o QR Code para você entrar e conhecer um pouco mais sobre os nossos patrocinadores. E hoje nós queremos abrir aqui este episódio, né, para falarmos um pouco mais de quem é Éder e quem é Lohane. Eu vou apresentar aqui eu, né, e depois a minha maravilhosa e digníssima esposa. Pessoal, eu sou um jovem de 34 anos, né? Pareço ter 22, eu sei disso. Porém, eu sou um jovem que começou a trabalhar muito cedo e que teve, né, muitos sonhos ali. Então, sempre eu sonhei e sempre eu quis, né, estar crescendo, né, independentemente. Cometi muitos erros, cometi também muitos acertos, mas eu acho que a minha vontade de querer crescer
sem ferir outras pessoas. E a minha vontade também de querer aprender, sempre estar de coração aberto, de visão aberta para algo novo, isso me fez, né, chegar até onde eu cheguei e com certeza eu peço a Deus todos os dias para que eu alcance novos ares, né, novos voos aí para onde Ele quiser me levar e para onde Ele quiser me ensinar e quiser fazer eu ajudar as outras pessoas, né. Hoje o meu propósito ele é muito assim, né. Então, hoje, depois desses 19 anos praticamente que eu tenho aí no ramo do material de construção, eu tenho aí hoje, né, 2 lojas de acabamentos, uma construtora e está para vir novos planos aí. E esta é a minha maravilhosa esposa, Lohane Cardoso Borges. Se É. apresente, meu amor. É isso aí. Pessoal, já vem aí já já mais novidades, mais anúncios aí, né, que faz parte do nosso grupo IN. Mas enfim, falando de mim, eu sou uma mulher menos expansiva que o meu esposo, né, eu sou mais discreta, mas eu fiz um curso técnico, né, de nutrição, eu fiz um curso de direito, eu trabalhei como social media, até chegar ao ponto que nós decidimos, né, empreender juntos, então na época, meu esposo era representante comercial, ele deixou o cargo dele, eu também deixei o meu para a gente se juntar, né, para trabalharmos juntos. Então agora, meu bem, você pode apresentar um pouco, né, do nosso grupo IN. Empreender como com um casal, pessoal, nunca vai ser uma tarefa fácil, viu, já vou deixar isso aqui bem claro, mas não tem nada mais gratificante do que isso. Então, quem tem a oportunidade, abrace e aproveite, porque ensina muito, né, traz para nós um aprendizado muito grande. Lógico, né, às vezes no início é um pé de guerra, às vezes tem um ranca-rabo, porque querendo ou não passa, né, passa ali é normal. É, aqui na verdade foi um processo de adaptação, como é vida real que a gente quer trazer, no começo a gente teve, assim, umas discussões, porque é aquilo, em casa a última palavra é minha, mas na empresa era dele, e aí eu tinha uma dificuldade, né, em saber lidar com isso. Então, assim, demorou um tempo, mas agora a gente já está bem adaptado, como se diz, eu encaro, assim, que a última palavra em questão aos negócios, às empresas, realmente é dele, e aí as coisas fluem melhor, mas eu falo, aí a responsabilidade também do resultado, né, também é dele. Mas lógico também que eu não deixo também de ouvir e de, né, acatar algumas coisas que a Lohane fala também, né, eu também não sou 8 ou 80, É, né, acho empreender que juntos, na verdade, a gente toma decisões juntos, né, amor, a gente planeja juntos, mas como se diz, a palavra final, a decisão final é sua. é, eu acho que eu tenho que trazer como uma responsabilidade para mim, eu sou o responsável. Se dá errado ou se dá certo, eu sou o responsável, né. Mas 2, 3, 4, né, nós temos, né, os nossos gestores, nós temos também ali os nossos colaboradores ali que a gente escuta todos, porque eu acho que uma empresa é uma engrenagem, então você escutar, você saber o que você precisa fazer para melhorar, não só para você, para eles e automaticamente vai chegar na ponta, né, que é o cliente, eu acho que é papel nosso, né, de empresário. Então, né, é várias cabeças pensando em prol de um mérito, que é quem? É servir o cliente, né. E o Grupo IN, ele foi criado, né, recentemente para absorver as empresas do nosso ecossistema, né. Hoje a gente sabe que ter várias fontes de rendas é muito importante, então para você, empreendedor que talvez ali esteja somente com uma fonte de renda e tem oportunidade de uma maneira que seja segura, que seja atraente também financeiramente, profissionalmente falando e que não vai, né, atrapalhar o seu, vamos dizer assim, o seu motor né, porque uma coisa é o ecossistema, né, sempre você tem que ter motores. O primeiro motor é o que vai meio que sustentar os outros motores, né, até os outros motores talvez vão ser muito maiores do que o primeiro motor. Então o primeiro motor que é o eixo ali, nosso foi, né, a ABC da construção. Então nós fizemos ali, inauguramos a ABC da construção ali em 2022, justamente com o intuito de ser o nosso ganha-pão e ser o nosso fruto ali,
né? Depois de um tempo a gente teve, né, a ambição boa no sentido de querer expandir, querer crescer, querer ter mais outras fontes de renda, né? O negócio estando organizado, o negócio estando ali também, né, rodando, ensinamos pessoas a ser gestor, então hoje a gente pode sair da loja e a loja roda, né? Então, assim, nós confiamos muito em todos que trabalham para nós, e aí automaticamente o primeiro motor desse ecossistema foi a ABC da Construção, né? E hoje nós temos em Patos de Minas e em São Gotardo, né? Duas lojas aqui na região. Posteriormente, né, outra empresa do Grupo IN que a gente inaugurou recentemente foi a construtora, né? A construtora veio para isso, né? A Inovare, ela veio para trazer com propósito, com inovação, tecnologia, o dia a dia ali, fazer com que o dia a dia do nosso cliente seja mais leve, porque obra é pesado. Obra, além do custo ser alto, a gente sabe que tem muitos problemas ali no dia a dia. Então a gente vem para resolver esses problemas que vão existir, isso é fato. Não existe uma obra que não tenha problema, que não tenha algum ajuste, alguma adaptação, isso vai, isso é fato, né? Mas a gente vem com a nossa experiência, né, de ter administrado várias obras, de ter também um conhecimento vasto em obras, e não também só em obras, mas também produto, porque produto ele vai ser, ele precisa ser utilizado ali, mas ser utilizado da maneira correta. Então a gente entra para fazer o nosso trabalho em parceria junto com o especificador, o arquiteto, o pedreiro, o engenheiro e etc. Então é para unir forças para que a obra saia com o máximo de excelência possível ali. E excelência, quando a gente fala em excelência numa obra, nós estamos falando de excelência num projeto, na execução de um projeto, né? Que ele vai ser compatibilizado ali. A gente está falando ali também na excelência da execução do cronograma, da execução do financeiro, do orçamentário. Então, são coisas que a construtora tende a trazer para o cliente, que o cliente às vezes fica muito, sabe, muito afobado, né? Às vezes ele olha em poucos locais, coisas que ele poderia ter olhado em outros locais. A gente tem inúmeros fornecedores para cotar os melhores produtos com as melhores marcas e também com os melhores preços, né? Para os nossos clientes. Então, isso traz uma economia e traz um direcionamento ali na parte orçamentária ali. Na parte do cronograma, fazer com que o cronograma seja cumprido. Tem um diário de obra que é lançado todos os dias, se o dia foi produtivo, se não foi, um lançamento de produtos ali, do que chegou, dos contratos de locação, dos contratos de profissionais. Então, assim, a gente dá um suporte todo da obra que o cliente ele não consegue fazer isso sozinho. Isso gera o quê? Economia. O que a gente quer é o quê? Entrar na obra do cliente, aquilo que o cliente investir na gente seja praticamente anulado pela economia que a gente vai estar trazendo para ele, né? E ele vai ter uma obra rápida, segura, uma obra que ele vai ter o mínimo de transtorno possível, porque é nós que vamos absorver tudo isso e resolver tudo isso, e uma obra que vai trazer os melhores profissionais para dentro, né? Ali para que seja uma obra que não tenha problemas futuros, né? E aí onde a gente entra também na parte de materiais, não deixar nada ser instalado errado, usufruir o material da maneira correta, né? E tudo mais. Então, assim, o intuito da construtora é justamente isso. E o grupo I, então, hoje ele tem duas ABC da construção, ele tem ali é, a a construtora e vai vir, né? Mais coisas aí, já já vamos anunciar. Mas é muito gratificante, né, amor, essa questão de empreender, de ver as nossas empresas crescendo, né, se desenvolvendo. Então, assim, é muito gratificante, mas requer muito compromisso e dedicação, né. Não só compromisso e dedicação, mas requer também você vencer a si mesmo todos os dias. Porque às vezes o seu conhecimento ele vai ficando escasso naquilo que você já sabe, naquilo que você já aprendeu. Então,
é o momento de você pegar, fazer uma autoanálise e falar: "Não, eu tenho que estudar algo diferente, estudar algo que eu vou trazer de produtivo, não só para minha empresa, mas também para o meu convívio", porque quando a gente pensa, né, na nossa empresa, ou nas nossas empresas, é algo bem raso. Eu acho que quando a gente pensa, a gente tem que pensar não só para a empresa, mas também algo que vai trazer para expandir, para crescer profissionalmente também, não só nós, mas também quem está conosco, né. A gente tem esse processo de fazer com que as pessoas que estão conosco cresçam junto conosco, eu acho que é um papel nosso, né. Imagine você, eh, estar com um profissional que ele não cresceu nada no último ano, ele não aprendeu nada no último ano, ele não estudou nada no último ano. Eh, eu acredito que você se você vai lá, você estuda, você aprende, e esse profissional não fez isso, ele não está coerente com aquilo que você, né, esteja, fazendo para sua empresa. Então, automaticamente, ele está fora, Da cultura, né, né. da cultura da empresa. E automaticamente ele tem que estar fora da empresa também, né, gente, porque é difícil falar isso, né, mas é algo que o CNPJ é o CNPJ, né, e a empresa não pode ter pessoas que fiquem acomodadas, desde que também nós vamos lá e balançamos a cadeira da pessoa e fala: "Olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você estude isso, eu preciso que você melhore isso". É papel nosso fazer isso também, né. E isso é bom para a pessoa, é bom para quem está conosco. E se amanhã essa pessoa sair da empresa e for trabalhar em outra empresa, a gente tem que ficar feliz pelo tempo que ela ficou conosco e pelo que aquilo que ela nos ensinou e aquilo que a gente ensinou ela. Então, é muito melhor você ter uma pessoa que estudou, que expandiu a cabeça e que está saindo para ir para uma empresa maior, para ir para viver sonhos maiores, etc e tal, e você fez o seu papel. Você como empresário fez seu papel, capacitou ela para dar um pulo mais alto ali. Então, automaticamente ela vai viver outras coisas, né. E é pior aquele que ficou e que não estudou e não agiu com nada, né. Então assim, eu acho que esse é o nosso propósito também, né, amor? Isso, não, liderar é, né, a gente ajudar os nossos colaboradores a sair de um lugar e crescer, né, expandir. Então, o liderar, o tomar conta ali, né, gerenciar uma empresa é algo bem complexo. E eu falo assim para vocês, né, que são empreendedores e querem empreender juntos, né, com seu cônjuge, às vezes quem vê assim acha que, ah, é fácil e tal. Não é, gente, empreender é muito desafiador. Mas assim, se você quer empreender, principalmente com a pessoa que está do seu lado, vocês têm que estar alinhados, têm que ter a mesma visão. Então nós 2, assim, nós fazemos tudo junto, sabe, a gente planeja junto, a gente sai junto, chega junto, trabalha o dia todo, ele dá uma ideia, eu dou outra. Então eu creio, assim, que para um casal empreender junto tem que estar muito alinhado. Sabe, tem que ter a mesma pegada, tem que ter a mesma dedicação. Não é fácil, tem dias que é muito cansativo, mas como eu já disse, é muito gratificante, né, os resultados, que nem os colaboradores se desenvolvendo, você vê seus colaboradores conquistando coisas que eles também sonham. Então, assim, ver, né, as coisas fluindo, isso é muito gratificante, mas assim, não é fácil, gente, realmente é desafiador, tem que ter compromisso, você tem que focar nas prioridades para que as coisas caminhem. É, e também, assim, é algo complexo quando a gente fala de nós, né, eu falo que a gente tem que ter muito estômago, porque realmente aparece cada situação que a gente não quer, a gente tem que saber lidar, né, mas uma coisa eu falo, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter fé, primeiramente, né, muita fé em Deus e saber que o amanhã ele vai vir e ele vai vir muito melhor do que o hoje. Esse é o esse tem que ser a esperança de todos nós que somos empreendedores, empresários, etc. Então, assim, a gente lidar com a esposa, com as pessoas que estão ali, talvez tem gente que trabalha em família, trabalha com o pai, com a mãe, trabalha todo mundo junto, né? É algo muito complexo, mas é algo muito gratificante, porque estão todos trabalhando pelo mesmo propósito, né? Crescimento, né? Valorização ali financeira de cada um e tudo mais. Então, assim, é em prol da família, né? E família, né, não se abandona, né? Família a gente cresce junto, né? Então eu falo que é
muito importante a gente ter um discernimento de que o, o que que eu sou bom e o que que a Lohana é boa. Então, vamos separar. Ah, é 3 pessoas. Pega uma parte boa de cada um e separa ali que são as funções, deixa algo direcionado para Aí manter um, aquele um negócio. soma com o outro, né? Às vezes eu não sou tão boa em tal área, mas eu sou em outra, e outra pessoa é assim, e aí a gente vai somando todo mundo junto para o crescimento da empresa. Exato. E assim, eu acho que a gente tem que ter um autoconhecimento ali das pessoas e, olha, eu não sou bom nisso, então toma conta dessa parte. Isso, Separa, porque senão todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo é algo meio que desconexo, vamos dizer isso. assim, né? Tem que ter separação ali das áreas, né? Eles falando de empresa ali, que tem a família que toma conta ali da direção, né? E outra coisa que é muito importante também que a gente acha, né, que a gente trabalha isso todos os dias, é fazer com que a equipe acredite naquilo que você acredita, né? De nada adianta eu ter sonhos, a Lohane tem sonhos, a gente vai lá, eu compartilho com ela compartilha com a mesma ideia que eu, só que a gente não consegue transportar essa filosofia, essa ideia, esse sonho para a equipe sonhar junto conosco, né? Aí é onde eu falo, a gente tem que começar a separar o joio do trigo. Quem tá sonhando comigo? Quem tá indo comigo? Vamos lá. Vai ter desafios, não vai ser fácil, vamos lá para todo mundo. Agora, não, tem uma pessoa que não sonha comigo, com os mesmos sonhos que eu tenho. Ela sonha com outras coisas que não compete à minha empresa. Tá tudo bem, tá tudo certo, então ela vai sonhar lá. E nós vamos continuar os nossos sonhos aqui, né? Isso é algo que a gente tem que saber absorver ali também. É uma dificuldade hoje também da gente aprender isso e executar isso, vamos dizer assim, né? É, mas a gente sempre procura estar alinhados, né, amor? Como se diz, andar pelo mesmo objetivo, porque se ele for por um caminho e eu for por outro, não vai adiantar. Então a gente tem que estar alinhado, manter a equipe, né, alinhada, a equipe motivada. Eu falo, a gente preza muito pelo ambiente, né, das nossas empresas, um ambiente que é onde os nossos colaboradores se sintam bem, são bem acolhidos. Nós também fazemos toda a questão, né, de atender os nossos clientes da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que todo mundo caminhando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo alinhamento, tem tudo para dar certo. E se você tem um alinhamento para fazer servir da melhor maneira possível o seu cliente e não tem esse mesmo alinhamento para os seus colaboradores, não encaixa. A É. engrenagem ela sofre uma falha ali, né? Porque automaticamente os seus colaboradores é quem vai vender a sua ideia para os seus clientes. Principalmente que no ramo de vendas, igual nós temos lá a ABC da construção, são os nossos especialistas em vendas que vai fazer tudo aquilo que a gente treina eles para que o cliente seja acolhido, para que o cliente seja bem atendido, para que o cliente se sinta em casa, para que o cliente entenda ali que ali é a melhor opção, né, dele comprar. Tem várias outras empresas muito boas na cidade também, porém a gente quer se destacar por isso, por sermos escolhidos ali como a melhor opção. Não é em preço, que é algo muito importante, porém, é ali, o atendimento, a pessoa estava ali para me servir, o consultor de vendas ali, ele estava ali colocando o seu máximo ali de experiência e expertise para mim economizar, para mim ter, né, para eu ter uma economia e ter um custo-benefício ali, ter um produto bom de um custo melhor. Então, quando o cliente ele enxerga isso, automaticamente as chances dele fechar é muito maior. Porém, como que ele vai enxergar? Não vai ser através só de mim ou só de um gestor, igual a gente tem o Carlos, que é um gestor excelente. Não, vai ser também através dos especialistas em vendas. Eles estão ali para fazer aquilo que você ensina. Então, você tem que saber transpor isso para eles, mas também eles têm que se sentir valorizados no sentido da palavra não só financeira, mas também no sentido de talvez um benefício, talvez ali algo que a concorrência não faz, a gente faz, justamente porque a empresa tem que lidar com os funcionários de uma maneira diferente, de uma maneira que
seja Se a acolhedora gente da mesma quer que forma que o eles cliente ofereçam um tem. diferencial para os nossos clientes, automaticamente a gente também tem que oferecer um diferencial para eles, né. Exato. Você oferece aquilo que você não tem? A gente tem que pensar isso também, né. Então, é algo que a gente pensa muito nisso também. E a gente gosta, assim, de alinhar muito, né, amor. Todo mês a gente faz reuniões, então, assim, estejam com as suas equipes alinhadas, sentem, conversem, vejam o que que tem que melhorar, o que que deu certo, o que que não deu certo, façam reunião entre os sócios, né, no caso aqui, esposo e esposa, a gente também tem que sentar, tem que alinhar: "Olha, vamos fazer isso, vamos tentar aquilo, eu acho que isso aqui não está dando certo". Então, gente, empreender é um desafio. Toda semana é um desafio diferente, mas é saber equilibrar, é saber lidar com isso e assim, o mais importante é ter fé, né, amor? É ter fé, é colocar os planos na mão de Deus, sabe? Pedir Deus para trazer os clientes certos, para que os clientes se sintam bem na nossa loja, sabe? Então, assim, a gente realmente coloca tudo, né, nas mãos de Deus. Nós temos Deus, né, como prioridade nos nossos negócios, na nossa vida, no nosso casamento. E eu acho que Ele é a base de tudo, né? Para manter tudo alinhado e ele vai direcionando todas as coisas. Porque vão vir dificuldades, vão vir dias que a gente pensa, nossa, não vai dar certo, nossa, mas tem isso, tem aquilo. Mas assim, mantendo a fé, mantendo a cabeça no lugar, Deus vai encaminhando todas as coisas. Com certeza. E a fé é algo que a gente crê e não vê. É, A mesma coisa é se o negócio vai dar certo ou não, né. A gente tem que entregar realmente nas mãos de Deus e deixar que ele haja, né. Continuar em oração, continuar, né, com propósito, né. Quem tem ali o costume de fazer o jejum, continuar em jejum, pois, são nesses sacrifícios que a gente faz que a gente também é mu a gen nós somos recompensados, né. E o que que acontece? A gente quer trazer, né, um pouco do nosso dia a dia, um pouco do nosso, vamos dizer assim, do nosso mundo, justamente para vocês entenderem que não é fácil, não é, vamos dizer assim, não são só flores, mas tudo que a gente passa lá tem um propósito, a gente tem um propósito ali e outra, a gente tem também como objetivo sermos melhores. A gente erra, a gente acerta, mas o objetivo é aquilo que a gente errou, a gente buscar solucionar e não errar mais, né. Mas chegamos tarde, como a maioria de todos os empresários chegam tarde em casa, doa muito tempo para a empresa, na verdade fica 24 horas com ela na cabeça, né, não tem é, como. trabalha o tempo todo, não desliga. Tá viajando, tá trabalhando, Tá viajando, tá tá trabalhando, tá tá num falando. restaurante, tá trabalhando, enfim. Isso é algo que nós passamos, aquele que a grande maioria, né, a imensa maioria passa, né. E a gente trouxe um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa visão, né, bem algo bem singelo aqui para vocês, mas também para vocês entenderem que, a gente nunca pode olhar para uma pessoa ou uma empresa e falar: "Não, ali tá tudo bem, ali tá tudo certo tal", sem conhecer o processo dela, né. E a gente tem que entender o nosso processo, o que que nós temos ali a fazer para sairmos melhores do que estamos hoje, né. Independentemente da situação que você esteja passando, a luz no fim do túnel, ela é Jesus Cristo, e se existe Jesus Cristo, existe a luz no fundo do túnel. Então, assim, a gente vai chegar lá. A gente só tem que ter fé, perseverar e buscar fazer o certo. Exatamente. E assim, pessoal, a gente alinhou muito, né, as nossas prioridades no decorrer de todos esses anos, onde a gente aprendeu que primeiro é Deus, depois, para mim, no caso, é meu esposo, depois é o trabalho. Sem inverter essas ordens, porque se inverter, acreditem, não dá certo.
E o intuito nosso, né, com esse podcast é porque talvez vocês veem, por exemplo, nós, vê um casal de empresário e vê muito longe, ah, não, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo passar por aquilo. E quando a gente senta para conversar com outros empresários, a gente vê assim que as mesmas dificuldades que a gente passa, aquela pessoa também passa, tem alguns que têm umas dificuldades até bem maiores. Então a gente quer, né, trazer isso para você que sonha em ser empresário, em abrir uma empresa, para você ver que você é capaz, sim, sabe? Não é uma realidade muito distante. E para você que está passando também, né, por alguns desafios, saiba que você não está sozinho, né? Todos nós que empreendemos passamos por isso. Então esse é o nosso intuito, de trazer aqui muitos convidados para falar, né, das suas conquistas, seus medos, seus problemas, empresas que fecharam e que depois a pessoa recomeçou outra empresa, outro negócio. Então esse é o nosso intuito. Vamos fazer mais vídeos, só nós dois, para poder falar mais de nós. Hoje realmente foi uma breve apresentação para vocês nos conhecerem. E assim, pessoal, algo que eu e a Lohane tem visto ultimamente, né, nesses últimos tempos, que por mais que possa ser difícil algumas coisas, a gente percebeu que estarmos em casal, ou quem não é casado, né, quem é solo, a estar alinhado com Deus, estar alinhado com as coisas de Deus, é algo extremamente importante, né? Então, ali, ter uma intimidade ali, independentemente de religião, é ter uma intimidade ali com Deus, ter um momento de leitura de Bíblia, ter um momento ali de escutar o louvor, ter um momento ali, quem pratica o jejum, de fazer o jejum, ter um momento ali de realmente ali conversar, buscar a Deus é algo que faz toda a diferença para quem empreende. As Sim. coisas continuam difíceis, o que é difícil, mas de uma maneira leve, de um fardo leve. Você passa sem angústia, você passa sem aquele sentimento de perca, de derrota, aquilo que talvez aquilo que não deu certo, você perde aquele sentimento de perca, de derrota, aquela frustração, aquele negócio ruim, não. Porque tu começa a entender que tem um propósito, tem um processo, não são flores, mas que Deus está contigo e que as coisas vão acontecer. Isso é fato. E a gente quer deixar aqui o nosso obrigado a todos vocês que acompanharam esse episódio. Eu quero deixar aqui um obrigado também a todos os patrocinadores, ABC da Construção, a maior especialista em acabamentos, Inovar e Construtora, construindo o seu sonho com inovação e propósito, e também a Supera Seguros, trazendo aquilo que você acha que é um custo, trazendo como um benefício para você, para a sua família e também para os seus colaboradores. Pessoal, é isso. Muito obrigada a todos que assistiram. Em especial, quero agradecer a você, meu bem, por todo o apoio, todo o incentivo, né? Por tudo que nós estamos construindo juntos. Muito obrigada, eu te admiro muito, tenho muito orgulho do homem que você é. Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Eu também tenho muito orgulho, né, por tudo que você sempre fez por mim, né? Por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher que soube entender todos os momentos da minha vida, né? E que sempre esteve ao meu lado e que vai estar até os últimos dias da minha vida. Amém. Que Deus possa nos abençoar muito, abençoar o podcast, que todas as pessoas que a gente traga aqui, né, possa chegar até vocês, possam levar, né, algum conselho, algum testemunho, alguma coisa que vai agregar, né, na vida de vocês. O nosso intuito aqui é somar, né, na vida de todos vocês. Próxima quarta-feira tem o primeiro podcast aqui com um convidado, e é um convidado muito especial. Então, às 19 horas estaremos esperando por vocês aqui. Até lá! Até lá, pessoal. Fiquem com Deus.